Leitura da Lei 11.079, que trata sobre contratações e licitações da parceria público-privada, PPP. Essa lei institui normas gerais para licitação e contratações de parceria público-privada no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esta lei aplica-se aos órgãos da administração pública direta, dos órgãos poderes executivos e legislativos, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas e à sociedade de economia mista, e às demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Concessão patrocinada é a concessão de serviço público ou de obras públicas de que tratam a Lei 8987, quando envolver adicionalmente à tarifa cobrada do usuário, contraprestação pecuniária do parceiro público-privado ao parceiro privado. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços em que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas que tratam a Lei 8987, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada, cujo valor de contrato seja inferior a 10 milhões de reais, cujo período de prestação de serviço seja inferior a 5 anos, ou que tenha como objeto único e fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. As concessões administrativas regem por esta lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o disposto no 21, 23, 25 e 27 e 39 da 8987 e 31 da Lei 9.074. As concessões patrocinadas regem por esta lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto na Lei 8987 e nas leis que lhes são correlatas. As concessões comuns continuam regidas pela Lei 8987 e pelas leis que lhes são correlatas, não se lhe aplicando o disposto nesta lei. Continuam regidos exclusivamente pela Lei 8666 e pelas leis que lhes são correlatas os contratos administrativos que não se caracterizem concessão comum, patrocinada ou administrativa. Nas contratações de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes: eficiência no cumprimento das missões do Estado e no emprego dos recursos da sociedade, respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos na sua execução, indelegabilidade das funções de regulação jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado, responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias, transparência dos procedimentos e das decisões, repartição objetiva de risco entre as partes, sustentabilidade financeira e vantagem socioeconômica dos projetos de parceria. Capítulo 2 dos contratos de parceria público-privada. As cláusulas do contrato de parceria público-privada atenderão ao disposto no artigo 23 da Lei 8987, no que couber, devendo também prever o prazo de vigência do contrato compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 nem superior a 35 anos, incluindo eventualmente prorrogação. As penalidades aplicáveis à administração pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixada sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida e às obrigações assumidas. A repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e área econômica extraordinária. As formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais, os mecanismos para a preservação de atualidade na prestação de serviço, os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público-privado, os modos e o prazo de regularização, e quando houver a forma de acionamento da garantia. Os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado,
A prestação pelo parceiro privado de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites do parágrafo 3º e 5º do 56 da Lei 8.666. E no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso 15 do 18 da Lei 8.987. O compartilhamento com a administração pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrente da redução dos riscos de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado. A realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro privado no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas. O cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos na fase de investimento do projeto e ou após a disponibilização do serviço, sempre que verificada a hipótese do parágrafo 2º do artigo 6º desta lei. As cláusulas contratuais de atualização automática de valores baseados em índice e fórmulas matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem necessidade de homologação pela administração pública, exceto se esta publicar na imprensa oficial onde houver, até o prazo de 15 dias após a apresentação da fatura, razões fundamentadas nesta lei ou no contrato para rejeição da atualização. Os contratos poderão prever adicionalmente os requisitos e as condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle ou a administração temporária da sociedade de propósito específico aos seus financiadores e garantidores, com quem não mantenha vínculo societário direto, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação de serviço, não se aplicando para este efeito o previsto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 27 da Lei 8.987. A possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação às obrigações pecuniárias da administração pública. A legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção antecipada do contrato, bem como o pagamento efetuados pelos fundos e empresas estatais, garantidores de parceria públicos-privada. Para fins do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 5º, considera-se o controle da sociedade de propósito específico a propriedade resolúvel de ações ou cotas por seus financiadores e garantidores que atendam os requisitos 116 da Lei 6404. A administração temporária de sociedade de propósito específico pelos financiadores e garantidores, quando sem a transferência da propriedade de ações ou cotas, forem outorgados os seguintes poderes: indicar os membros do Conselho da Administração a serem eleitos à Assembleia Geral dos Acionistas, nas sociedades regidas pela Lei 6404, de 76, ou administradores a serem eleitos pelos cotistas nas demais sociedades. Indicar os membros do Conselho Fiscal a serem eleitos pelos acionistas ou cotistas, controladores em Assembleia Geral. Exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária, que representem ou possam representar prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo. Outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo. A administração temporária, autorizada pelo poder concedente, não acarretará responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregados. O poder concedente disciplinará, sob o prazo da administração temporária. A contraprestação da administração pública nos contratos de parceiro público-privado poderá ser feita por ordem bancária, cessão de créditos não tributários, outorga de direitos em face da administração pública, outorga de direitos sobre bens públicos dominicais, outros meios admitidos em lei. O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável, vinculada ao desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos dos incisos 10 e 11 do 18 da Lei 8.987, desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos ou em lei específica, se contratos celebrados até 8 de agosto de 2012. O valor do aporte de recursos realizados nos termos do parágrafo 2º poderá ser excluído da determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo de contribuição social sobre o lucro líquido.
da base de cálculo de contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Na base de cálculo de contribuição previdenciária sobre receita bruta devida pelas receitas referidas no artigo 7 e 8 da Lei 12.546, a partir de 1º de janeiro de 2015. Até 31 de dezembro de 2013, para os optantes conforme 75 da Lei 12.973, e até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes, a parcela excluída nos termos do parágrafo 3º deverá ser computada na determinação do lucro líquido, para fins de apuração de lucro real, da base de cálculo da contribuição social de lucro líquido e da base de cálculo de contribuição para o PIS/PASEP e da CONFINS, na proporção em que o custo para a realização de obras e aquisição de bens a que se refere o parágrafo 2º deste artigo for realizado, inclusive mediante depreciação ou extinção da concessão, nos termos do artigo 35 da Lei 8987. Por ocasião da extinção do contrato, o parceiro privado não receberá indenização pelas parcelas de investimentos vinculadas a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, quando tais investimentos houverem sido realizados com valores provenientes do aporte de recursos de que trata o parágrafo 2º. A partir de 1º de janeiro de 2014, para os optantes, conforme o artigo 75 da Lei 12.973, de 2014, e de 1º de janeiro de 2015, para os não optantes, a parcela excluída nos termos do parágrafo 3º deverá ser computada na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da contribuição social do lucro líquido e da base de cálculo de contribuição para o PIS/PASEP e da CONFINS em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, considerado a partir do início da prestação do serviço público. No caso do parágrafo 6º, o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída, dividida pela quantidade de períodos de apuração contidos no prazo restante do contrato. Para os contratos de concessão em que a concessionária já tenha iniciado a prestação dos serviços públicos, nas datas referidas no parágrafo 6º, as adições subsequentes serão realizadas em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, considerando o saldo remanescente ainda não adicionado. A parcela excluída nos termos do inciso 3 do parágrafo 3º deverá ser computada na determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária de que trata o inciso 3 do parágrafo 3º, em cada período de apuração durante o prazo restante, previsto no contrato, para construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, que será utilizada a prestação de serviço público. No caso do parágrafo nômino, o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída, dividida pela quantidade de períodos de apuração contido no prazo restantes previsto no contrato, para construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação de serviço público. Ocorrendo a extinção da concessão antes do advento do termo contratual, o saldo da parcela excluída, nos termos do parágrafo 3º, ainda não adicionado, deverá ser computado na determinação do lucro líquido para fins de apuração de lucro real, da base de cálculo da contribuição social do lucro líquido e da base de cálculo da contribuição para PIS/PASEP, da CONFINS e da contribuição previdenciária de que trata o inciso 3 do parágrafo 3º no período de apuração da extinção. Aplica-se às receitas auferidas pelo parceiro privado, nos termos do parágrafo 6º, o regime de apuração e as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da CONFINS, aplicáveis às suas receitas decorrentes da prestação de serviço público. A contraprestação da administração pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço, objeto do contrato de parceria público-privada. É facultado à administração pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa à parcela fruível do serviço, objeto do contrato de parceria público-privada. O aporte de recurso de que trata o parágrafo 2º do artigo 6, quando realizado durante a fase dos investimentos, a encargo do parceiro privado deverá guardar proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas. Capítulo 3 das garantias. As obrigações pecuniárias contraídas pela administração pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante vinculação de receita, observados os incisos 4 do artigo 167,
instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei, contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo poder público. Garantia prestada por organismo internacional ou instituição financeira que não sejam controladas pelo poder público. Garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criadas para essa finalidade. Outros mecanismos admitidos em lei. Da sociedade do propósito específico, capítulo 4. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, incumbindo de implantar e gerir o objeto da parceria. A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública, nos termos do edital e do contrato, observado o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei 8987. A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos à negociação no mercado. A sociedade de propósito específico deverá obedecer os padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstração financeira padronizadas, conforme regulamento. Fica vedada à administração pública ser titular da maioria do capital votantes da sociedade de que trata este capítulo. A vedação prevista no parágrafo 4º não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo poder público, em caso de inadimplemento de contratos de financiamento. Capítulo 5 da licitação. Artigo alterado pela Lei 14.133, nova lei de licitação. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, estando na abertura do processo licitatório condicionada à autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada. Que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais previstas no anexo referidos no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar 101, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente da receita ou pela redução permanente de despesa. E, quando for o caso, conforme normas editadas na forma do artigo 25 desta lei, a observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos artigos 29, 30 e 32 da Lei Complementar 101, pelas obrigações contraídas pela administração pública relativa ao objeto do contrato. Elaboração de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva vigorar o contrato parceiro-privado. Declaração do ordenador de despesas de que as obrigações contraídas pela administração pública no decorrer do contrato são compatíveis com a Lei de Diretriz Orçamentária e estão previstas na Lei Orçamentária Anual. Estimativa do fluxo de recursos públicos suficiente para o cumprimento, durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela administração pública. Seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado. Submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante a publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se o prazo mínimo de 30 dias para o recebimento de sugestões, cujo termo se dar-se-á pelo menos 7 dias antes da data prevista para a publicação do edital, e licença ambiental prévia, ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir. A comprovação referida nas alíneas B e C do inciso 1 do caput deste artigo conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizada, observadas as normas gerais para a consolidação das contas públicas, sem prejuízo do exame de compatibilidade das despesas com as demais normas de plano plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso daquele em que for publicado, o edital deverá ser precedido da atualização dos estudos e demonstração a que se refere os incisos 1 a 4 do caput deste artigo. As concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração
do parceiro privado for paga pela administração pública dependerão de autorização legislativa específica. Os estudos de engenharia para a definição do valor de investimento da PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto. E o valor dos investimentos para a definição do preço de referência para a licitação será calculado com base em valores de mercado considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil ou no exterior, ou com base em sistema de custos que utilizem como insumos valores de mercados do setor específico do projeto, aferidos em qualquer caso mediante orçamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica. O instrumento convocatório conterá a minuta do contrato e indicará expressamente a submissão da licitação às normas desta lei e observará no que couber o parágrafo 3º e 4º do artigo 15 e o 18, 19 e 21 da Lei 897, podendo ainda prever exigência de garantia da proposta do licitante, observado o limite do inciso 3 do 31, o emprego de mecanismos privados de resolução de disputa, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei 9307, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. O edital deverá especificar, quando houver, as garantias da contraprestação do parceiro público a serem concedidas ao parceiro privado. O certame, para a contratação de parceiro público-privado, obedecerá ao procedimento previsto na legislação vigente sobre licitações e contratos administrativos, e também o seguinte: o julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando os licitantes que não alcançarem a pontuação mínima, os quais não participarão das etapas seguintes. O julgamento poderá adotar critério, além dos previstos no inciso 1 e 5 do artigo 15 da Lei 8987, os seguintes: o menor valor da contraprestação a ser paga pela administração pública, a melhor proposta em razão da combinação de critério da linha A com a de melhor técnica, menor valor e menor técnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital. O edital definirá a forma de apresentação das propostas econômicas, admitindo propostas escritas e em envelopes lacrados ou propostas escritas seguidas de lances em viva voz. O edital poderá prever a possibilidade de saneamento, de falhas, de complementação, de insuficiência ou ainda de correção de caráter formal no curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigências dentro do prazo fixado no instrumento convocatório. A hipótese da linha B do inciso 3 do caput deste artigo. Os lances em viva voz serão sempre oferecidos na ordem inversa da classificação das propostas escritas, sendo vedado o edital limitar a quantidade de lances. O edital poderá restringir a apresentação de lances em viva voz aos licitantes cuja proposta descrita for no máximo 20% maior que o valor da melhor proposta. O exame de proposta técnica para fim de qualificação ou julgamento será feito por ato motivado, com base em exigências, parâmetros e indicadores de resultados pertinentes ao objeto, definidos com clareza e objetividade no edital. O edital poderá prever a inversão de ordem das fases de habilitação e julgamento, em hipótese em que, encerrada a fase de classificação das propostas, ou o oferecimento de lance será aberto um invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para a verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. Inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar. E, assim, sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertada. Capítulo 6 das disposições aplicáveis à União.
Será instituído por decreto órgão gestor de parcerias públicas-privadas federais, com competência para definir os serviços prioritários para a execução do regime de parceiro público-privado, disciplinar os procedimentos para a celebração desses contratos, autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital, apreciar os relatórios de execução dos contratos. O órgão mencionado no cabo deste artigo será composto por indicação nominal de um representante titular e respectivo suplente de cada um dos seguintes órgãos. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação das respectivas atividades. Ministério da Fazenda, Casa Civil da Presidente da República. Ministério da Fazenda, Casa Civil da Presidente da República. Das reuniões do órgão a que se refere o caput deste artigo, para examinar projetos de parceria público-privada, participará um representante do órgão da administração pública direta, cuja área de competência seja pertinente ao objeto do contrato em análise. Para a deliberação do órgão gestor sobre a contratação de parceria público-privada, o expediente deverá estar instruído com pronunciamento prévio e fundamentado do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre o mérito do projeto, do Ministério da Fazenda quanto à viabilidade da concessão, da garantia e sua forma relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento do limite de que trata o artigo 22 desta lei. Para o desempenho de suas funções, o órgão citado no caput deste artigo poderá criar estrutura de apoio técnico com a presença de representantes de instituições públicas. O órgão de que trata o caput deste artigo remeterá ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, com periodicidade anual, relatório de desempenho dos contratos de parceria público-privada. Para fins do atendimento do disposto no inciso 5 do artigo 4 desta lei, ressalvadas informações classificadas como sigilosas, os relatórios de que trata o parágrafo 5º deste artigo serão disponibilizados ao público por meio de rede pública de transmissão de dados. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, por meio de atos das respectivas mesas, poderão dispor sobre as matérias de que trata o artigo 14, no caso de parceria público-privada, por eles realizadas, mantida a competência do Ministério da Fazenda, descrito no inciso 2º do parágrafo 3º do referido artigo. Compete aos ministérios e às agências reguladoras, nas suas respectivas áreas de competência, submeter o edital de licitação ao órgão gestor, proceder à licitação, acompanhar e fiscalizar os contratos de parceria público-privada. Os ministérios e as agências reguladoras encaminharão ao órgão a que se refere o caput do artigo 14 desta lei, com periodicidade semestral, relatórios circunstanciados acerca da execução dos contratos de parceria público-privada, na forma definida em regulamento. Ficam a União, seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas estatais dependentes autorizadas a participar no limite global de 6 bilhões de reais em fundo garantidor de parceria público-privada. Que terá por finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, distritais, estaduais ou municipais, em virtude das parcerias de que trata esta lei. O fundo garantidor de parceria público-privada terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas e será sujeito às direitos e obrigações próprios. O patrimônio do fundo será formado pelo aporte de bens e direitos realizados pelos cotistas, por meio de integralização de cotas e pelos rendimentos obtidos com sua administração. Os bens e direitos transferidos ao fundo serão avaliados por empresas especializadas, que deverá apresentar laudo fundamentado com indicação dos critérios de avaliação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados. A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista federal excedentes ao necessário para a manutenção de seu controle para a União,
pela União, ou outros direitos com valor patrimonial. O fundo garantidor da parceria público-privada responderá por suas obrigações com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio, não respondendo os cotistas por qualquer obrigação do fundo, salvo pela integralização das cotas que subscreverem. A integralização com bens a que se refere o parágrafo 4º deste artigo será feita independentemente de licitação, mediante prévia avaliação e autorização específica do Presidente da República, por proposta do Ministro da Fazenda. O aporte de bens de uso especial ou de uso comum do fundo garantidor será condicionado à sua desafetação de forma individualizada. A capitalização do fundo garantidor, quando realizada por meio de recursos orçamentários, dar-se-á por ação orçamentária específica para esta finalidade, no âmbito de encargos financeiros da União. O fundo garantidor será criado, administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente por instituição financeira controlada, direto e indiretamente pela União, com observância das normas a que se referem os incisos 12 do artigo 4º da Lei 9.4595. O Estatuto e o Regulamento do Fundo Garantidor serão aprovados em Assembleia dos Cotistas. A representação da União na Assembleia dos Cotistas dar-se-á de forma do inciso 5 do artigo 10 do Decreto 147. Caberá à instituição financeira deliberar sobre gestão e alienação de bens e direitos do Fundo Garantidor. Opa, tem que abrir, né? Caberá à instituição financeira deliberar sobre a gestão e alienação de bens e direitos do fundo garantidor, zelando pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez. O Estatuto e o Regulamento do Fundo devem deliberar sobre a política de concessão de garantias, inclusive no que se refere à relação entre ativos e passivos do fundo. A garantia será prestada na forma aprovada pela Assembleia dos Cotistas nas seguintes modalidades: fiança, sem benefício de ordem para o fiador, penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do fundo garantidor, sem transferência da posse da coisa empenhada antes da execução da garantia, hipoteca de bens imóveis do patrimônio do fundo garantidor, alienação fiduciária, permanecendo a posse direta dos bens com o fundo garantidor ou com o agente fiduciário, por ele contratado antes da execução da garantia. Outros contratos que produzam o efeito da garantia, desde que não transfiram a titularidade ou posse direta dos bens ao parceiro privado, antes da execução da garantia. Garantia real ou pessoal vinculada ao patrimônio de afetação, constituída em decorrência da separação de bens e direitos pertencentes ao fundo garantidor. O fundo garantidor poderá prestar contra-garantias e asseguradoras, instituições financeiras e organismos internacionais, que garantirem o cumprimento de obrigações pecuniárias dos cotistas em contratos de parceria público-privada. A quitação pelo parceiro público de cada parcela de débito garantido pelo fundo garantidor importará a exoneração proporcional da garantia. O fundo garantidor poderá prestar garantia mediante contraprestação de instrumentos disponíveis em mercados, inclusive para a complementação das modalidades previstas no parágrafo 1º. O parceiro público-privado poderá acionar o fundo garantidor nos casos de crédito líquido e certo, constante de título exigível, aceito e não pago pelo parceiro público após 15 dias contados da data de vencimento, e débito constante de faturas emitidas e não aceitas pelo parceiro público após 45 dias contados na data de vencimento, desde que não tenha havido rejeição expressa por ato motivado. A quitação de débito pelo fundo garantidor importará sua subrogação nos direitos de parceiro privado. Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do fundo poderão ser objeto de constrição judicial e alienação para satisfazer as obrigações garantidas. O fundo garantidor poderá usar parcela da cota da União para prestar garantia aos seus fundos especiais, às suas autarquias, às suas fundações públicas e às suas empresas estatais dependentes. O fundo garantidor é obrigado a honrar faturas aceitas e não pagas pelo parceiro público.
O fundo garantidor é proibido de pagar faturas rejeitadas expressamente por ato motivado. O parceiro público deverá informar ao fundo garantidor sobre qualquer fatura rejeitada e sobre os motivos de rejeição no prazo de 40 dias, contado da data do recebimento. A ausência de aceite ou rejeição expressa de fatura por parte do parceiro público no prazo de 40 dias, contados da data de vencimento, implicará aceitação tácita. O agente público que contribuir por ação ou omissão para a aceitação tácita de que trata o parágrafo 12 ou que rejeitar fatura sem motivação será responsabilizado pelos danos que causar, em conformidade com a legislação civil, administrativa e penal em vigor. O fundo garantidor não pagará rendimentos aos seus cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, correspondente ao patrimônio ainda não utilizado para a concessão de garantias, fazendo-se a liquidação com base na situação patrimonial do fundo. A dissolução do fundo, deliberada pela Assembleia dos Cotistas, ficará condicionada à prévia quitação da totalidade dos débitos garantidos ou liberação das garantias pelos credores. Dissolvido o fundo, o seu patrimônio será rateado entre os cotistas com base na situação patrimonial à data da dissolução. É facultada a constituição de patrimônio de afetação, que não se comunicará com o restante do patrimônio do fundo, ficando vinculado exclusivamente à garantia em virtude da qual tiver sido constituída, não podendo ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão, ou qualquer ato de constrição judicial decorrente de outras obrigações do fundo. A constituição do patrimônio de afetação será feita por registro em cartório de registro de títulos e documentos, ou, no caso de bem imóvel, no cartório de registro imobiliário correspondente. A União somente poderá contratar parceiro público-privado quando a soma das despesas de caráter continuados derivadas dos conjuntos de parcerias já contratados não tiver excedido no ano anterior a 1% da receita corrente líquida no exercício e as despesas anuais do contrato vigentes nos 10 anos subsequentes não exceda 1% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. Disposições finais, capítulo 7. Fica a União autorizada a conceder incentivo, nos termos do programa de incentivo, à implementação de projetos de interesse social, as aplicações de fundos de investimentos, criados por instituições financeiras, em direitos creditórios provenientes do contrato de parceria público-privada. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá, na forma da legislação pertinente, as diretrizes para a concessão de créditos destinados ao financiamento de contratos de parceiro público-privados, bem como para a participação de entidades fechadas de previdência complementar. O Tesouro Nacional editará na forma da legislação pertinente normas gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis aos contratos de parceria público-privada. Aí alterou a Lei 8666, calção em dinheiro, a garantia, né? Alterou a garantia na Lei 8666, uma das garantias, né? Calção em dinheiro. Artigo 27. As operações de crédito efetuadas por empresas públicas ou sociedade de economia mista, controladas pela União, não poderão exceder a 70% do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de propósito específico, sendo que, para as áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o índice de desenvolvimento humano seja inferior à média nacional, essa participação não poderá exceder a 80%. Não poderá exceder a 80% do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de propósito específico ou 90% nas áreas de regiões Norte, no Nordeste e Centro-Oeste, onde o índice de desenvolvimento urbano seja inferior à média nacional. As operações de crédito ou contribuições de capital realizadas cumulativamente por entidades fechadas de previdência complementar, empresas públicas ou sociedade de economia mista controlada pela União. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por fonte de recurso financeiro as operações de créditos e as contribuições de capital à sociedade de propósito específico. A União não poderá conceder garantia ou realizar transferências voluntárias aos Estados, Distrito Federal e aos municípios.
se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por essas estiver excedido no ano anterior a 5% da receita corrente líquida no exercício, ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 anos subsequentes excederem a 5% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. Os estados, o Distrito Federal e os municípios que contratarem empreendimentos por intermédio de parceria público-privada deverão encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, previamente à contratação, as informações necessárias para o cumprimento do previsto no caput deste artigo. Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as despesas derivadas de contrato de parceria celebrados pela administração pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo respectivo ente, excluídas as empresas estatais não dependentes. Serão aplicadas no que couber as penalidades do decreto Lei 2848, Código Penal, Lei 8429, improbidade, Lei 10.028, Lei de Crimes Fiscais e o decreto 201 e a Lei 10.079. Fim. 2004, Luiz Inácio Lula da Silva.